adiando a sua volta. Bom, olha, um caloroso Baruch Rabá a todos aqui, né? Um bem-vindo, Baruch Rabá a todos que estão no Zoom, tá? E hoje, tá, aí também, sempre a gente esquece, Baruch Rabá, quem assiste a gente de forma assíncrona, ou seja, tem muitas pessoas que assistem a gente depois. Então, para esses também que estão assistindo aí depois, é sempre bem-vindo. É muito bom saber que outras pessoas assistem, né? Assim, outro dia me contaram uma incrível. Depois eu conto para vocês quem eu sei que assiste. Não, é uma pessoa que eu nunca imaginei que assistia. Bom, então a gente vai dar início ao estudo comunitário da Parashá Shlach Lecha, né? Uma Parashá cheia de aventuras, né? Cheia de coisas lindas. Eu lembro de um estudo que eu fiz, assim, imaginando assim, o passeio dos espiões em Israel, conhecendo do deserto ao mar, de verdade, ao Galileia, enfim, um passeio muito bonito por Israel, né? E quem vai falar disso é o nosso querido, né, Henrique Korman. Ele é o nosso, não vou chamar de novo amigo de Miguel, porque já está há algum tempinho aqui, mas é muito bom ter o Henrique aqui na sinagoga, ter o Henrique aqui com a gente, né? O Henrique, ele é graduado em Direito e tem formação complementar pela FGV do Rio de Janeiro, e ele tem uma das formações das quais, assim, eu não me canso de colocar no nível mais alto, que ele é um ex-boguê do Abonim Dror, né? A formação do movimento juvenil é um dos tesouros mais preciosos que a gente tem na comunidade, né? A gente tem sempre que colocar isso no lugar mais alto. O movimento, a gente tem que privilegiar, priorizar essa formação, né? Indicar crianças, indicar jovens, parentes, amigos, né? É uma coisa que está ali disponível, forma a pessoa no judaísmo, forma a pessoa no sionismo e forma a pessoa no humanismo, né, que fica tão, né, tão necessário hoje em dia, né? Então, vamos dar força a não mandar os filhos para o shopping, nem para a festa no sábado à tarde, e sim dar prioridade para o movimento juvenil. Tá? Henrique, novamente, um prazer enorme ter recebido o sim para o convite que eu fiz, né? Que seja o primeiro de muitos, né? E eu sei que quanto você dá importância e busca significar, revitalizar a vida judaica com exemplos éticos, com bons exemplos éticos. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Exemplos práticos, bons exemplos éticos, e que a gente possa extrair isso também do teu estudo. A palavra está contigo, e é isso aí. Depois a gente abre para o debate as adições de sempre. Bom dia pessoal que está presente, bom dia pessoal que está assistindo a gente. Primeiramente, agradecer pelo convite. Vitor, é uma honra estar aqui com vocês e conduzir esse estudo. Parabenizar por esse espaço que eu acho fantástico, é uma das joias aí da comunidade. A gente construir um espaço de debate, de discussão, que a gente possa construir junto uma visão moderna, uma visão atualizada sobre a nossa grande herança, que é a Torá. Então, separei hoje alguns pontos para reflexão em relação a essa paraxá, mas primeiro queria começar trazendo um resumo rápido da história que é contada, para depois trazer para as reflexões, enfim, que de alguma forma vão abrir também para o debate. Então, essa paraxá, ela fala sobre uma conversa de Deus e Moisés, e que de alguma forma tem a responsabilidade de nomear algumas pessoas, algumas lideranças, para avaliar como é a terra de Canaã. Então, ele envia 12 lideranças das 12 tribos para uma viagem para depois avaliar e reportar, né, o que eles viram em relação à terra de Canaã. E acho que um ponto importante de mencionar é que Moisés ele descreve, né, olha, avalia se a terra é boa ou não, avalia alguns pontos específicos, né, então de alguma forma ele já direciona um pouco do que ele quer ouvir depois dessas lideranças. E aí, a partir desse reporte dos que foram à terra, né, de Canaã,
10 dos 12, eles têm uma visão, de alguma forma, pessimista daquele lugar, né? Eles trazem aí, falam dos perigos, falam que as cidades são grandes, fortificadas, que o povo ali, ele é forte, e que, de alguma forma, talvez seja difícil de enfrentá-los e de ocupar aquele espaço. E 2 daquelas lideranças, né, Yoshua e Caleb, falam bem e tentam trazer uma visão positiva, otimista daquele lugar. E, de alguma forma, esses 10, essa maioria, eles convencem o povo ali presente de que talvez seja melhor não ir para a terra de Canaã, talvez seja melhor ficar. E alguns até falam sobre voltar para o Egito, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem condição, e que talvez seja melhor a gente voltar para aquela condição péssima que a gente estava. Isso gera consequências ruins, né? Deus ele fica revoltoso com essa situação, e aí um pouco desse contexto que traz a perspectiva da punição de 40 anos no deserto e de que grande parte dessas famílias não vão, de fato, depois para a Terra Prometida. Moisés pede perdão a Deus e são então estabelecidos alguns compromissos, né, oferendas que devem ser feitas ao entrar na terra, compromissos em relação aos mandamentos, em relação ao tzitzit, que é um ponto importante dessa paraxá, e também alguns compromissos éticos que devem ser estabelecidos quando eles entrarem nessa terra, em relação a tratar todos de uma forma correta, de uma forma igualitária, né, de alguma forma ética. Então, eu começo a trazer um pouco aí da minha visão sobre essa história toda, sobre essa paraxá, e eu estabeleci aqui 3 pontos chaves na minha visão sobre toda essa discussão. Acho que o primeiro momento, né, um pouco da minha impressão é que é uma paraxá de uma história de fracasso como povo. Acho que isso traz algumas reflexões de que, olha, o que a gente precisa fazer? O que tem errado aqui, né, na nossa construção comunitária? O que a gente precisa fazer para, talvez, dar passos atrás para construir algo diferente em relação à nossa visão, não só da nossa construção comunitária, mas de onde a gente quer ir. E aí um primeiro ponto que me veio, assim, também lendo interpretações sobre essa paraxá, é em relação ao medo do desconhecido, né? Porque eu acho que alguns, né, duas dessas lideranças trazem uma avaliação, né, positiva, né? É uma lente da esperança em relação a esse lugar, né? Então, mesmo diante de um contexto ali que pode ser desafiador, Yoshua e Caleb trazem uma visão, olha, a gente consegue ali, a gente tem como, então trazem uma visão, uma lente de esperança sobre aquela situação. Mas 10 daquelas lideranças, não, elas trazem uma lente do medo, né? Uma lente do receio de ir para aquele lugar, de alguma forma essa lente, essa visão da maioria convence o povo de Israel de que talvez não seja melhor seguir por esse caminho. E aí eu acho que no primeiro momento a gente pensa, né, que essa lente que de alguma forma foi a vencedora é uma lente do medo do fracasso, de que talvez o nosso povo naquele momento, o nosso grupo que ele estava ali enfrentando aquele desafio, ele estava com medo de fracassar ali naquela terra, de ser, de alguma forma, vencido, né? Mas aí eu li uma interpretação do Jonathan Sachs, que é um rabino fenomenal e que está sempre um olhar diferente sobre a situação, que ele fala que, na verdade, na interpretação dele, o medo ali da maioria era um medo do sucesso. No final das contas, as pessoas estavam muito conectadas com Deus, elas confiavam naquele processo. Mas, de alguma forma, eles estavam com medo de enfrentar aquela situação de que, olha, a gente vai agora ter que construir uma civilização, a gente vai ter que enfrentar os desafios de uma construção comunitária com grupos diferentes, a gente vai ter que assumir compromissos. Então, de alguma forma, a gente vai ter que não só seguir adiante a nossa liberdade, mas construir uma base para isso. Talvez esse medo do sucesso tenha retraído esse povo e tenha feito com que eles tivessem uma visão distorcida da realidade, né? De que talvez, olha, é melhor a gente ficar até voltar para o Egito. E eu acho que isso é um ponto interessante para um segundo momento, né? De que um questionamento em relação a essa relação do povo com Deus. Qual é essa relação, né? Será que eles realmente não estavam convencidos sobre o que Deus fala? Será que eles não estavam conectados com o que Deus fala?
E no primeiro momento a gente pensa que não, né? Que olha, mesmo depois, né, de tudo que aconteceu no Egito, de todos os milagres que aconteceram, naquele momento, talvez eles não confiassem em Deus e por isso tivessem tido aquele comportamento. Mas talvez, aí na minha interpretação, o ponto não seja esse em relação a confiar nessa relação com Deus. Talvez eles estivessem contaminados por essa relação com Deus. E aí eu trago aqui uma referência de um livro muito interessante que eu li há pouco tempo, do Daniel Hartman, que é o presidente do Shalom Hartman Instituto, que é um instituto fenomenal de educação judaica, que ele fala sobre colocar Deus em segundo plano. Ele analisa a nossa espiritualidade, a nossa relação com a religião nos tempos contemporâneos, e ele fala que talvez um dos pontos chaves é que em alguns momentos a gente esteja intoxicado por Deus. E aí ele fala sobre duas dessas intoxicações, né? Que talvez a primeira intoxicação é uma intoxicação de que, olha, a minha relação com Deus, ela me guia e ela é a única, e ela justifica todas as minhas condutas, minhas visões e minhas ações aqui, e todas as outras ações e relações com Deus estão erradas. Essa é uma das intoxicações que ele fala. E a outra que ele fala também é sobre achar que a relação com Deus é o suficiente. Que você seguir rezando, você seguindo conectado com Deus, é o suficiente para você ter uma vida religiosa, uma vida, de alguma forma, potencializada. E aí esquece do contato com o outro, esquece do contato com a sociedade, e de que talvez esse contato com Deus esteja te intoxicando para que você não veja o seu redor. E aí eu me lembrei desse livro, porque eu acho que talvez seja isso que estivesse acontecendo com o povo naquele momento. Eles estivessem intoxicados ali por aquela relação com Deus, que estava muito forte. Eles estavam ali no deserto, eles estavam confiando naquele processo, eles estavam fazendo, né, diversos tipos de práticas religiosas, espirituais, estavam santificando ali a todo momento. Mas, naquele momento que eles tinham que dar um passo além, de que eles teriam que enfrentar um novo desafio, de enfrentar esse medo do sucesso, eles travaram. Falaram, não, talvez é melhor a gente ficar aqui. Talvez é melhor a gente ficar nesse contato com Deus e não enfrentar o diferente, não enfrentar o nosso entorno. Então, isso me veio muito à cabeça e eu acho que é um ponto central dessa paraxá. Sobre o que é, de fato, importante na nossa relação com Deus e como a gente deve equilibrar essa relação, né, com o nosso lado espiritual, religioso. E aí o Daniel Hartman, nesse livro, ele fala, né, de uma forma até que o título acaba sendo polêmico, de colocar Deus em segundo plano, porque na visão dele, e eu estou muito alinhado com isso, né, o ponto não é você esquecer deixar, e minimizar e não considerar a importância desse contato com Deus e com a espiritualidade, com a religião, mas é considerar que o ponto central da nossa construção judaica tem que ser a ética, tem que ser construir um mundo melhor, tem que buscar uma excelência moral, e isso significa não estar só em contato com Deus e com a espiritualidade, mas levar adiante os ensinamentos de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa relação com o outro, para a nossa relação com o meio ambiente, com o nosso entorno, com o diferente. E aí, um terceiro ponto que eu achei chave nessa interpretação da Paraxá, que é sobre essa questão, né, dos compromissos que a gente tem que estabelecer a partir, né, desse momento que Deus nos perdoou, né? Então fala do tzitzit, fala dos mandamentos, mas fala sobre um ponto chave para mim, que é tratar o outro de uma forma igual, né? E aí é um ponto chave que é mencionado e que eu acho que precisa de fato ser ratificado aqui, né? Que de alguma forma, se a gente tiver intoxicado por essa visão de Deus, ou que a gente tiver medo de enfrentar aquele desafio, a gente deixa de levar adiante os nossos princípios, a nossa ética, e principalmente a gente deixa de levar adiante os princípios que nos guiam. E o mais importante deles talvez seja a questão de tratar o outro de uma forma respeitosa e considerar que o que é odioso para você, você não vai fazer ao seu vizinho. E aí até um ponto que o Hillel fala, né, uma mensagem importante na sua relação, na sua interpretação sobre a Torá, de que essa reflexão de que o que é odioso para você não faça ao seu vizinho, talvez seja a principal mensagem da Torá e que o resto é comentário. Que no fim das contas a gente precisa estar conectado, a gente precisa caminhar junto com Deus, mas a gente precisa atuar no nosso dia a dia, trazer Deus para o presente, para o agora, para que de fato a gente tenha uma vida judaica de excelência, uma vida ética, enfim. Então,
acho que talvez seja um ponto-chave na minha interpretação dessa paraxá, de que naquele momento, com o medo ali de enfrentar aquele sucesso, com medo de estar caminhando junto com Deus, mas para além disso, de construir no dia a dia essa conexão com o sagrado a partir de um respeito ao outro, de uma vida mais ética, de uma vida de respeito ao diferente, o nosso povo tenha travado, né? E talvez por isso a punição de Deus falar, olha, a gente precisa refletir sobre isso e não só seguir adiante com essas práticas, deixar de lado a ética por trás de tudo isso que a gente faz e o porquê do que a gente está fazendo, né? Então, acho que são os 3 pontos centrais que eu quero trazer para a discussão, para a nossa reflexão e talvez um pouco isso, né? Para os nossos dias, né, dessa nossa reflexão de como a gente trata essa relação com Deus e como a gente leva adiante esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para as nossas práticas, para não só pensar numa terra sagrada, mas para, de alguma forma, tornar o nosso dia a dia abençoado, santificado, que a gente possa lembrar no dia a dia que a gente precisa seguir adiante os nossos princípios, a nossa ética, para ter uma vida, de fato, abençoada e tornar o mundo um lugar melhor, que eu acho que é o objetivo de toda a mensagem da Torá e não só dessa paraxá. Muito bom, parabéns. Puxa vida, muito bom mesmo. Assim, enquanto as pessoas se organizam para falar, eu não esperava. Você sempre bate muito nessa tecla. Impressionante como a gente vê verdade nessa tua crença que a gente tem que realmente estar somando para o mundo, né? Trazendo bons exemplos. Me lembrou, eu trabalhava numa multinacional um tempo que muitos chamavam que era a viúva, né? Tratava tão bem os funcionários, mas tão bem, né? E não necessariamente cobrava bastante, mas eu acho que ela dava mais do que ela cobrava, né? E, e um padrão nas pessoas que saíram dessa empresa é que elas não conseguiam ter sucesso depois dessa saída, tá? Ou seja, elas estavam totalmente dependentes, né? Elas não sabiam sobreviver num ambiente, digamos assim, que não fosse de tanta Acolhida. e como Acolhida. de tanta acolhida e de tanta doação, né? Generosidade, né? Quer dizer, o mundo exterior era muito complicado, né? E essa visão você trouxe aqui, né? Talvez para muitos ali a vida no deserto estava mais fácil do que ter que enfrentar os gigantes, ter que plantar, né? Apesar, porque as indicações eram contraditórias, voltaram com cachos de uvas enormes. Aquela imagem do cacho de uva quase do tamanho de uma pessoa é dessa paraxá, né? Então você volta com o cacho de uva do tamanho assim dessa parede e vai dizer que a terra é ruim, né? Quem trouxe, acho que quem trouxe falou que era boa, eu não me lembro. Quem é que trouxe a uva? Eu não me lembro. Pode ser até que tenha isso, que quem trouxe a uva mesmo assim falou que é ruim. Enfim, então realmente assim, eu estudo essa paraxá, estudei há uns 5, 6 anos atrás e falei assim, não é possível, tem alguma coisa assim de sinal trocado nessa história, né? Tem alguma coisa, tem um pano de fundo nessa história, não é possível. Não é possível, né? Como é que podem, nessa altura do campeonato, darem um não peremptório com tanta, né, com Deus apoiando, com as frutas gigantes, com tudo dando certo, né? E você falou sobre o castigo que eles receberam, na verdade, assim, Deus ia matar todo mundo mesmo, né? Você sabe que Yom Kippur, várias das rezas de Yom Kippur saem dessa paraxá, que é o pedido de perdão assim no nível mais alto, assim, porque Deus falou assim: chega, vou acabar com vocês. Aí Moisés, pela sei lá que vez, foi lá, pediu, por favor, tá bom. Então vocês vão sobreviver da seguinte forma: 38 anos, mais já ficaram 2, mais 38 anos no deserto, e todo mundo aqui que não quis entrar vai morrer aqui mesmo, só vai entrar aqui esses 2 aqui, a família desses 2 que falaram sim. Quer dizer, foi o castigo mais alto. Mas, enfim, falei para caramba. Você falou do estrangeiro, né? Essa coisa do respeitar o estrangeiro, tratar bem o estrangeiro, toda hora está falada. E nessa, de novo, está falada. Enfim, falei para caramba. Selma.
Você está aqui, pô. Tem aqui o microfone. Tem aqui. Não, assim, primeiro, obrigado pelo estudo, bem provocador mesmo. Eu sempre acho que um problema do ser humano, com essa intoxicação que você fala, é porque a gente começa sempre a se achar mais merecedor e cada vez a gente achando que a nossa parcela de contribuição é menor, entendeu? Tipo assim, no deserto, tudo vinha do céu, tá tudo certo, Deus proverá, né? E aí, às vezes, a gente se esquece que quando você quer conquistar alguma coisa, talvez 10% seja de alguma coisa que vai ser provida, mas 90% é suor e lágrima, né? Então, assim, é sempre assim. Sempre existe um movimento intenso de conquista. E, às vezes, esse processo de começar do zero, de brigar, e de enfrentar dificuldade, de vencer, é muito assustador mesmo. Então, não sei se é só medo. Acho que, às vezes, é muito a percepção de que aqui tá bom, para que que eu vou fazer mais? Aqui eu tenho tudo, por que que eu vou tentar fazer uma coisa melhor? Sempre me passa a sensação de que pode ser por aí, sabe? Assim, tipo, se eu tenho tudo aqui, para quê, né? E uma coisa que eu tenho um pouco de, estava até falando com elas, eu vejo um pouco isso nessa geração nova, mais nova, é, que talvez o mundo esteja com tantas facilidades de todas as formas, facilidade de acesso à informação, facilidade de recursos, na maioria dos centros urbanos, condições de vida medianas, pelo menos para a maioria, né, embora exista uma minoria, não tão minoria ainda, precisando de muito suporte, que fica a sensação de que você tem que começar do fim, sabe? É tipo assim, você não começa sendo estagiário, você começa sendo o dono da empresa. E não é bem assim. A gente vai construindo os aprendizados, e aí essa coisa dos 40 anos, para mim, sempre é o período de você aprender a estar pronto para ser dono da sua vida, né? Isso, até para você valorizar o que você conquistar. E às vezes eu acho que isso é uma coisa super importante da gente reafirmar com as crianças, com os jovens. Acho que assim, todo o processo exige uma dedicação e um esforço. E aí, quando você coloca de olhar o outro, além de tudo, que o outro não necessariamente é sempre quem eu quero, né? Muitas vezes o outro é quem mais me provoca, é quem mais tem diferença comigo, é quem mais tem distância da forma como eu penso, mas ele também tem que ser tratado bem, igual, né? A gente, há pouco tempo, eu estava num evento, eu sou da área de saúde, que a discussão era como é que você cuida e acolhe pessoas com outras ideologias de gênero que não a sua, né? Não é simples, não é fácil, mas é um dever. E assim, isso é uma coisa que tem me tocado muito, porque assim a gente não se prepara para isso. A gente se prepara para atender o outro que é igual a mim, nunca o outro que é totalmente diferente de mim. Então, assim, acho que essas coisas todas nessa paraxá estão juntas, né? É um pacote, acho que você trouxe super bem. Obrigada. Primeiro, bom dia, agradecer ao Henrique pelas colocações que você fez, muito instigadoras. Eu acho que essa questão do comprometimento, da responsabilidade que a gente tem, né, é um outro ensinamento judaico, a responsabilidade que a gente tem, comprometimento com todos. E essas outras questões que você trouxe, elas são muito atuais para a gente pensar em vários aspectos. Primeiro, eu acho que o tempo que a gente ficou no deserto, tudo isso, eu considero como aquele período de aprendizagem, período da experiência. Querendo ou não querendo, a experiência que a gente traz, as mais variadas, nos diferentes contextos que a gente vive, não faz parte só para aquela janelinha específica. Por exemplo, você faz uma graduação, vamos botar vocês mais jovens, faz uma graduação numa área, mas aquilo ali que vocês fazem ali, vocês têm ensinamentos e práticas e questões que vão para outras áreas. Então, a gente não pode separar o ser profissional, o ser privado, o ser que pratica uma religião, o seu lado espiritual, não. É tudo junto, são experiências que vão sendo entrelaçadas. Cada vez como é que se diz, que eu penso nesse momento aqui de estudo e tudo, e outros momentos, não de espiritualidade, mas de momentos de estudo mesmo, de aprofundamento e de discussões mais profissionais e tudo mais, eu vejo como tudo isso está entrelaçado, e como você pode de um puxar para o outro e do outro puxar para esse. E a questão que você colocou de você não quer
como é que você falou, da pessoa estar intoxicada, né, e tudo mais, eu acho que passa por uma questão. Às vezes você está num mundo fechado, numa ortodoxia, não precisa ser só religiosa, você pode ser profissional, time de futebol, até um assunto que você só está engajado naquele assunto e você está tão mergulhado naquilo, né, que você só vê aquilo. Você não vê, só vê aquilo com aquele seu olhar, você não vê aquilo com um olhar mais, como é que se diz? Mais amplo, né? Que é importante a gente ter esse olhar mais amplo. E entender, como a Selma colocou, esse outro, quem é esse outro? Muitas das vezes, eu acho que a gente também tem que pensar esse outro que, por exemplo, no caso nosso agora, super contemporâneo, o outro que nos detesta, pós 7 de outubro. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque é muito bambolê, o outro que nos odeia, que nos detesta, inclusive pós 7 de outubro. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com os silenciamentos? Que os silenciamentos também, às vezes, são gritos de horror para com você. Então, como é que a gente vai lidar com isso, entendendo que a gente é parte também desse universo e desse mundo? Então, eu acho que tudo isso, tudo junto, está dentro dessa questão. E o medo, realmente, eu acho que é aquela questão. Você tem que criar, se educar, para você ser autônomo no sentido de você entender que a autonomia, a liberdade, ela é um compromisso. E ela, às vezes, tem pessoas que não querem ter esse compromisso. Às vezes é mais fácil você, entre aspas, ser escravo, no sentido de que faz isso, faz aquilo, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, do que você também tomar a diretriz, né? Não, eu tenho um projeto, eu tenho uma perspectiva, eu acho que eu tenho que fazer isso e vamos em frente. Não, às vezes é mais fácil você receber um projeto pronto. Não, vamos fazer isso assim, dessa maneira, e você não pensa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito hoje, em fazer com que as novas gerações, e nós mesmos, que a gente aprenda todo dia, a gente entender que aprender não é aprender só até 23, 24 anos, quando a gente está na escola ou na faculdade, que você aprende todo dia e com todas as questões, é um aprendizado constante. Eu acho que isso que é o mais importante. E esses 40 anos, eu acho que foi isso. Foi um tempo de um aprendizado na prática, vamos dizer assim. É você estar lidando ali com o outro, que você não sabe quem é, mas, né, e criando os vínculos, tudo isso. Isso que eu gostaria de deixar. Aprender todo dia, eu me lembro que com 19 anos eu tinha certeza que eu sabia tudo, absolutamente tudo, absolutamente tudo. Ai de quem quisesse me ensinar alguma coisa. Entendeu? Só falar uma coisa, Vitor. Bom, Acho importante também a gente pontuar uma coisa que eu sempre penso, é que assim, a sociedade cada vez mais valoriza só os resultados, né? E não, assim, exatamente o que ela falou, não o caminho, né? Não o processo, né? A experiência, né? Então, assim, se deu certo, vamos tentar fazer. Deu certo, o resultado é bom. É muito técnico de futebol, né? Ganhou, fica. Não ganhou, sai, né? Mas, assim, a experiência de você fazer alguma coisa, errar, aprender, né? Ela, infelizmente, vem cada vez sendo menos valorizada, né? E eu acho que é isso, é o deserto, é o caminho, você passar, aprender certas coisas que esse aprendizado, esse caminhar, ele acaba sendo muito mais importante até do que, às vezes, o resultado, né? Acho que queria colocar isso. Tem uma coisa que está cada vez mais assim hoje em dia é que essa desvalorização do aprendizado, que exigência só de resultado, não faz parte só de quem está do pessoal mais jovem, não. Também tem uma questão que está mais forte hoje em dia, que nenhum trabalho você não vai conseguir fazer nenhum trabalho sem ter experiência, mas você também não consegue experiência sem trabalhar, entendeu? Então, o que que faz? Pois é, entendeu? Um ciclo vicioso. Não é um problema de uma geração, é um problema da sociedade atual como um todo. Porque porque os próprios contratadores, a maioria, não estou generalizando, mas muitos não dão a oportunidade de adquirir experiência. Já querem que tenha experiência logo, entendeu? Aí não consegue. E como é que vai conseguir experiência sem nunca ter trabalhado antes? Entendeu? Mas isso é o mercado, isso só adendo. Mas isso é o mercado competitivo.
Por quê? Porque justamente a gente está numa sociedade hoje onde isso está olho por olho, dente por dente. Então, quer dizer, está cada um por si. A sociedade hoje, isso ela está ficando do lado do avesso. Não na sua maioria, mas ela boa parte da sociedade está ficando do lado do avesso. Então, o mercado ele é competitivo. O mercado ele joga isso com o bom, aquilo que vai dar lucro para ele. Quer dizer, aquilo que vai dar menos lucro, ou aquilo que vai dar lucro nenhum, o mercado isso se afasta. Agora, aquilo que vai dar bom lucro, o mercado pega. E aí, justamente é isso. Então, por isso que tem tudo essa questão, como o Zeca falou, mas é devido ao mercado. Enquanto estiver o mercado assim, essas coisas vão acontecer. Isso até que o mercado venha mudar. Cláudia Girotti, como vai, Cláudia? Tudo bem? Vi que você levantou a mão, ficamos muito contentes aqui. Está em Brasília? Estou em Brasília. Estou aqui. Epa, tua nova casa, né? Poxa Minha nova vida. casa. Não, eu achei bem interessante a pontuação da Ana, porque eu acho que a gente está falando da palavra punição, mas eu acho que a palavra consequência é mais adequada, no sentido que a gente tinha feito uma passagem já pelo deserto, e pelas consequências das nossas escolhas, a gente parece que precisava passar por um novo processo. Então, ia ter que passar por um novo processo aí de mais 40 anos para conseguir chegar um aprendizado, como eu não sei o nome dele, ele estava falando sobre aprender, e também a gente tem que ter paciência com aprender, porque a gente também não tem paciência com aprender, né? A gente quer chegar logo. Uma das coisas que eu converso muito em Brasília é todo mundo tem estratégia de chegada, mas ninguém tem estratégia de transição. Então, e eu acho bem importante o que ele falou sobre a questão dos estranhos, dos estrangeiros, dessa questão de tratar o outro como igual, e como isso exige muito processo de aprendizado, né? Para chegar nesse local, e a gente está aprendendo, acho que todo dia, essa questão da diversidade, porque a liberdade, como a Ana falou, ela impõe, ela tem responsabilidade, ela tem seus contornos. E eu acho que nesse momento a gente está entendendo, a gente, né, não é a gente só nós aqui, é a gente mundo, entendendo liberdade como poder fazer tudo, né? Tudo, nada tem contorno, tudo pode ser, não tem. E eu tenho ido muito a eventos, até porque eu moro aqui, trabalho com essa parte de política pública, que está todo mundo defendendo, mas atacando o outro. Todo mundo defende a diversidade atacando alguém. Eu acho isso incrível. Todo mundo quer defender o oprimido, oprimindo, né? Então, o quanto que ele colocou e mencionou é que na Terra Prometida, acho que uma das grandes leis éticas é olhar o outro como igual e ter uma lei sobre todos. Então, tem muita gente defendendo a liberdade e atacando a diversidade, né? Que é uma parte que tira de quem defende a responsabilidade de olhar o outro como atuar o outro como gostaria. E para finalizar, no que eu escrevi na área nessa semana, eu vi um midrash que eu achei muito interessante, que fala sobre que o problema não foram eles terem medo e todas as consequências do medo, né? Do medo da própria responsabilidade, do dar certo, de quanto a gente acaba sendo responsável pelo que faz, é melhor ser vítima e ficar reclamando, enfim. Mas não seria isso, mas era que os espiões falaram que a gente se via como gafanhoto perto deles e certamente eles também nos viam como gafanhoto. Aí Deus perguntaria: quem disse que ele viria vocês como gafanhoto? Quem disse que ele não viria vocês como anjo? Quer dizer, é nesse lugar da diferença. A gente já entra defendido, a gente já começa uma ação defendida, porque tem certeza que o outro está nos vendo daquela maneira que quem está se vendo é a gente mesmo. Então, achei muito interessante, porque é um trabalho interno, né? Que a gente já chega atacando, porque a gente está vendo outro como... Acha que o outro está vendo a gente como isca ou como gafanhoto, e, na verdade, a gente nem sabe, porque nem chegou para conversar, nem abaixou, isso. Então, achei que faz sentido com o que ele trouxe sobre essa nova ética
E quanto de processo interno a gente precisa ter também para chegar nesse lugar. A gente também tem que ter paciência com a gente. É isso. Eu não digo quero fazer pinpoint com alguém. Não é, acho que é muito interessante esse processo do que a gente apontou aqui muito do aprendizado contínuo, né? E o quanto na prática judaica isso é incentivado, né? A gente está aqui lendo a Paraxá, ano que vem de novo, e é um estudo constante assim, de tentar extrair novas reflexões, novos aprendizados a cada ano sobre o mesmo ponto, né? Então acho que esse processo que a gente vê na história, que a gente vê ali que precisava ser absorvido pelo povo, mas que hoje em dia isso também é estimulado, né? Eu acho que é interessante a gente pensar isso. E o nosso desafio de estimular e de incentivar que essa prática seja difundida, né? Eu acho que são raros os jovens que estão dispostos, né, no meio do judaísmo liberal, a estudar a Paraxá ano após ano, se envolver nisso e, a partir disso, extrair aprendizados, experiências, práticas que podem ser importantes para o dia a dia, né? E aí eu vejo muitos amigos conhecidos extraindo isso de outros lugares e desprezando essa nossa herança de que pode extrair esse aprendizado, pode nos dar diferentes visões de uma forma muito ampla, né? Que a gente debateu aqui um pouco sobre ética, sobre religião, sobre ciência, enfim, pontos variados da vida atual, e eu acho que é o nosso desafio hoje, né, de como estimular e mostrar a importância e a relevância dessa prática que pode nos tirar da superficialidade da prática judaica de hoje, né? Bom, Henrique, deixa eu primeiro agradecer o seu estudo e vou tomar a liberdade de não ser tão ameno quanto você foi. Primeiro que o Plaut, num ensaio dele, diz que a Torá baseia-se nos conceitos que Deus escolheu o povo de Israel como servo e reservou Canaã como seu habitat. A questão é que Canaã tinham outros povos vivendo. Então, nós estamos falando de uma posição de conquista. Não é uma condição de simplesmente chegar numa terra que não tem ninguém. A partir daí, entender que o comando de Deus parte de um pressuposto que o ser humano, para ter o seu lugar, tem que conquistar, vai gerando uma opção de situações. O segundo ponto que fica complexo, Deus não sabia que aquele povo que era escravo não era capaz de assumir uma posição de conquista? Esse jogo que fica nessa paraxá, ela vai nos conduzindo a uma opção de situações que você sente até os nossos dias de hoje. Hoje, Israel é um Estado democrático, um Estado judeu, que até hoje briga pelo seu lugar. Quantos séculos se passaram por isto? Será que é necessário que um povo tenha que ter um território para ter a sua vivência? Para mim, a complexidade maior dessa paraxá, ela está exatamente nisso. É uma certa dificuldade de definição em que você, para se afirmar, você tem que conquistar alguma coisa que não é seu. Por isso que eu não vejo com tanta amenidade o seu estudo, realmente, anos após ano, conforme você falou, a paraxá vai traduzindo essas coisas que eu me vejo hoje, como judeu aqui no Brasil, olhando para o que está acontecendo em Israel, que o que Deus falou para conquistar a terra, até hoje estamos batalhando. O meu tio, o tio Sam, não sei se você conhece, ele participava aqui um tempo, ele está meio sumido, mas ele tem uma frase que fala assim, é de algum livro ou de algum, ele aprendeu isso lá nos Estados Unidos certamente, power is taken, power is not given, it's taken. Quer dizer, você tem que ter um componente de conquista se realmente você quer poder, tá?
E é isso que o Germano está falando, né? Deus está colocando o povo lá e conquista aquele povo, né? Agora, eu queria trazer para vocês aqui algumas coisas desse meu estudo de 5 anos atrás. Primeiro, o seguinte: dessas 500 mil pessoas ou 600 mil pessoas que morreram, que não tiveram o seu sonho realizado, olha que tragédia. Você saiu do Egito, te prometeram um monte de coisa, e você, no final, morreu no deserto. Isso para 600 mil pessoas, segundo o texto, foi o que aconteceu. Tá? Esse destino foi, digamos assim, decretado por 10 pessoas. Mandaram 12, 2 falaram entra e 10 falaram não entra. E graças a esses 10, né, ninguém teve o sonho concretizado. Né? Peraí, há uma questão. Se você não tem coragem de uma ação, o fato de ter voltado ao deserto foi a melhor solução. Quer dizer, eu não vejo que esse retorno foi um castigo. Não. Se você não é capaz de uma ação, é justo que você retroceda. Eu não sinto isso como castigo. Você não vê como castigo. Eu vejo assim, que Deus, inclusive, quer dizer, ia matar todo mundo e falou: ok, então vocês agora estão condenados a ficar no deserto. Não tiver condição da próxima geração. Próxima geração. Bom, é uma visão. Agora eu vou contar aqui um outro detalhe. A divisão das tribos, das terras, no final, em Devarim, se diz como foi feito. Foi um sorteio. Tá? Então, quem já foi Israel, né? Vamos começar lá por baixo. Elat, 40 graus no inverno, tá? No verão é 55. Não tinha irrigação na época, tá? Então, quem é que vai ficar em Elat? Depois, deserto da Judéia ali, né, perto de Massada, aquelas montanhas assim. Quem é que vai morar ali? Depois a gente continua subindo, Galiléia, coisa mais linda, né? Laguinho, você joga ali uma semente, semana que vem já tem uma árvore enorme, terra fértil, pássaros, rios, natureza. Quem é que vai morar ali? Depois o outro, lá em Tel Aviv, no Ayarkona, assim, aquele marzinho, calminho, água quentinha. Quem é que vai ficar com aquilo ali? Depois o outro que vai morar do lado do gigante, lá da tribo do gigante. Deve ter um lugar lá no meio que os gigantes estavam. Quem é que a gente vai assentar do lado dos gigantes? Então você imagina nessa trip, né? Vamos chamar de trip, né? Como é que chama? Visit trip, sei lá, né? Os 12 caras indo, falando assim: caramba, esse lugar é legal. Esse lugar aqui é um inferno. Esse lugar aqui não dá para nada. Eles conversando entre eles, né? Quem vai pegar o quê? Como é que resolve essa parada? Aí, para piorar, a gente tem que entrar agora, não está nem dividido ainda, a gente vai entrar agora. Eu acho que, quer dizer, isso foi uma tese maluca minha, que eu acho que esse conflito que existia em quem vai pegar o quê, definiu a negativa. Que 38 anos depois foi decidida nos dados. Né? É muito diferente você morar na Yarkon e morar lá do lado dos gigantes. Ou morar lá no 55 graus, sem irrigação. Muito diferente. Você chegou a ver a Haftarah? Não. Para mim foi uma certa surpresa, porque a Haftarah, ela fala de Josué, que consegue, tocando o shofar, destruir os muros da sociedade. A única conexão que eles conseguem fazer entre esse momento foi colocar essa posição. Só, mais nada. Isso você está falando das dificuldades, esquece.
Mas, enfim, então, eu só queria trazer não vou chamar de devaneio, mas essa tensão que eu acho que existiu durante muito tempo, tanto é que foi definido por sorteio, né? Quando eu li no final de tudo que isso foi definido por sorteio, eu falei, tá aí, realmente tinha um problema nessa história. Não, mas assentaram, conseguiram. Quer dizer, fizeram uma divisão, você vai para cá, outro vai para cá, outro ficou até do outro lado. Outro ficou até do outro lado do Jordão, né? Tem uma tribo que ficou lá enfim, eu não me lembro qual a tribo que ficou, Reuben, ficou lá na Jordânia. Enfim, então, gente, 9h30 em ponto, últimas palavras. Tipra quer falar hoje? Não. Luiz, não. Não. Então tá, vamos fazer aqui Bricata Amazônia. Henrique, novamente, muito obrigado, que a gente adorou, tá? Tá muito bem gravado aqui, tenho certeza que quem não está aqui agora vai ver e vai gostar muito, tá? Alguma outra coisa que eu ia falar? Não, obrigado, agradeço novamente aí pelo convite, foi um prazer, e que a gente possa levar adiante essa reflexão, né, de como a gente, o que a gente quer construir como comunidade judaica, não só Israel, mas enfim, na diáspora, quais são os valores, os princípios que a gente quer que nos guiem no nosso dia a dia, que nos leve para uma terra prometida, para um lugar melhor, né? E a gente estabelecer esses princípios e levar adiante, não esquecer deles, para que a gente não se perca aí pelo deserto e seja de alguma forma punido por isso. Um abraço a todos aí no Zoom e que estejamos sempre juntos aqui, seja presencialmente ou seja pelo Zoom. Landen, você está pertinho, hein, cara? Qualquer hora você vem, né? Landen, desliga.